Ok, as Marvels chegou há pouco tempo no Disney Plus, fechando assim o seu fracasso de bilheteria e de crítica, fazendo cerca de 206 milhões de dólares no cinema, o que não é pouco dinheiro, só que o filme custou mais ou menos 270 milhões pra ser feito. Ou seja, não deu ruim, deu muito ruim. Mas o que explica esse fracasso todo? Eu peguei a minha lupa e fui atrás das evidências que levaram para o fracasso desse filme. E no final do vídeo, vamos julgar e ter o veredito. Esse filme merece ou não esse fracasso? Primeira evidência: a produção em massa dos filmes da Marvel. Acho que ficou nítido pra todo mundo que estão usando e abusando dos filmes de super-heróis. A Disney está espremendo até a última gota desse gênero. Desde o lançamento de Vingadores Ultimato em 2019, a Marvel lançou 10 filmes. Contando com esse filme, foram praticamente 3 filmes por ano. Até aí não tem problema nenhum, certo? Antes do Ultimato, tivemos 3 filmes, tanto em 2017 quanto em 2018. E depois abriu a porteira de vez. São vários filmes, são várias séries, desenhos animados e tudo conectado. E a cabeça de quem assiste fica assim. Se a gente focar só nas séries, por exemplo, vemos o absurdo disso tudo. Até o Ultimato, a única série que tivemos da Marvel que fez parte do UCM foi Agentes da S.H.I.E.L.D. Que, vamos ser sinceros, quase ninguém assistiu, né? O que acontece nessa série? Eu não sei, porque eu também não vi. Mas também não vi nenhum fã falando, nossa, como essa série é incrível. E também fazia parte do UCM, mas nem tanto assim. Praticamente era igual às séries da Marvel na Netflix. Mas depois do lançamento de Ultimato, tivemos 9 séries que se passam dentro do UCM. Que, convenhamos, mais atrapalha do que ajuda a entender as coisas. É que agora tá assim, pra você entender o vilão do Homem-Formiga 3, você precisa ter visto Loki. E pra entender Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, precisa ter visto WandaVision. Daqui a pouco vão ter que abrir uma faculdade pra poder entender todo o universo da Marvel. Enfim, se somarmos tudo desde Ultimato, tivemos 19 novas produções do CM. É muita coisa. E nunca é algo conclusivo, é sempre algo que termina prometendo algo maior, mas é sempre pra depois. Exceto Loki, a série do Loki termina com a segunda temporada fechadinha, que coisa linda. Ok que a primeira temporada termina com um gancho pra segunda, mas aí também é uma série, né? O formato pede isso. De resto, é sempre uma preparação, uma cena pós-crédito, ou um gancho que tá lá pra tentar manter a audiência querendo assistir ao próximo grande lançamento da Marvel. E assim, nada de errado com isso. As 2 primeiras fases da Marvel também foram assim. Só que era de um filme pra outro. E quase sempre era um filme diferente, uma história diferente. Olha só, com poucas exceções, quase sempre era pra apresentar um herói novo que era importante, uma história nova, um jeito novo de chegar na conclusão que era Vingadores Ultimato, onde todas aquelas histórias se encontrariam em um único ponto. E querendo ou não, antes dos filmes prepararem para o próximo, eles contavam suas histórias e disso saía alguma coisa que complementava o restante do universo Marvel. Agora parece que os filmes e as séries da Marvel são feitas em volta de contar uma novidade ou apresentar algum conceito novo para o UCM, para deixar todos com as expectativas altas. Eles estão o tempo todo falando: isso aqui vai ser importante, esse aqui também vai ser importante e aquele outro ali também vai ser importante. Mas nunca mostram essas coisas sendo importantes de fato. E toda essa produção em massa da Marvel nos leva à nossa segunda evidência: a saturação dos filmes de super-heróis. Pois é, a Marvel reinou por muito tempo, com vários filmes e heróis diferentes, maneiras inovadoras de fazer filmes de super-heróis. Até mesmo o filme da Capitã Marvel, que foi o último filme antes do Ultimato, por mais que tenha sido uma história antes, né, atraiu muita gente. Todos queriam ver quem era a heroína que o Nick Fury pediu ajuda antes de virar pó no final de Guerra Infinita. Isso, alinhado ao hype para a espera de Ultimato, fez o primeiro filme da Capitã Marvel arrecadar simplesmente mais de $1 bilhão. Bem diferente da bilheteria do segundo filme, né? E claramente isso se deve a 2 fatores. Primeiro, que esse filme não tem como se apoiar em um hype como o de Guerra Infinita. Mas o segundo fator, e talvez o mais preocupante, é: o público cansou da mesma fórmula de sempre. No
começo era legal, chega uma ameaça, surge um herói, ele se desenvolve e acaba com aquela ameaça. Tudo embalado em vários momentos com piadinhas. Essa era basicamente a fórmula de todos os primeiros, sei lá, 20 filmes do CM e de outros filmes de super-heróis. Só que, tirando os fracassos anteriores, que eram a minoria, o restante era novidade. Pantera Negra, um filme super cultural e representativo, jogando a importância do personagem lá em cima. Ele não era só um herói, ele era um rei de uma nação. Homem-Aranha, eles nem se preocuparam em mostrar pela milésima vez a morte do Tio Ben. Foram direto pra uma história de desenvolvimento do personagem bem diferente. Guardiões da Galáxia 1 e 2, os maiores exemplos de filmes diferentes de heróis que trouxeram um holofote gigantesco para heróis que antes ninguém sabia quem eram. Doutor Estranho, Capitão América, Vingadores Era de Ultron, até o Homem de Ferro 3, que era super criticado. Todos traziam um olhar novo sobre os heróis. Uma evolução diferente dos personagens. Só que a árvore de frutos parou de dar frutos. A Marvel simplesmente não consegue fazer nada diferente. Por exemplo, Eternos é um Vingadores, só que com heróis que ninguém se importa. Muita gente pra pôr em tela ao mesmo tempo e não desenvolve ninguém. Logo, ninguém se importa com eles. Thor, Amor e Trovão. O filme é legal, mas é um Thor Ragnarok, só que mais exagerado. Tirando Guardiões 3, que segue como sendo o maior exemplo de como contar novas histórias usando humor e personagens já conhecidos, sem jogar fora o desenvolvimento deles, talvez a gente possa citar também o filme do Homem-Aranha, que teve um hype gigantesco por ter os outros atores que fizeram o Homem-Aranha. Podemos até citar o Doutor Estranho, do Sam Raimi, que é realmente diferente, com uma pegada mais voltada pra terror. Mas de resto, o público cansou. A fórmula não funciona mais e parece que a Marvel demorou pra perceber isso. E isso nos traz para a nossa próxima evidência: o roteiro fraco. Na verdade, acho que mais do que fraco, ele é mentiroso. Ah, mas Dearo, filmes de super-heróis têm sempre um roteiro mentiroso. Mas vamos lá, não quero dizer que é mentiroso por trazer cenas que desafiam a realidade, como lutas espaciais, pessoas com poderes ou algo assim, mas por querer tratar seus personagens de uma forma totalmente diferente do que já vimos antes, só pra cumprir certas necessidades do roteiro. Por exemplo, o Nick Fury, que sempre foi um personagem casca grossa, fechadão, sabe? O cara simplesmente se importava com a missão e nada mais. Aqui nesse filme ele virou um alívio cômico, o cara praticamente só abre a boca pra soltar piada. Quando vimos essa mudança no filme da Capitã Marvel, deu pra engolir porque ele era mais jovem e tal. Mas agora ele é um super espião que passou por um bocado de invasão secreta, viu amigos morrerem, o mundo quase se bombardeando, e mesmo assim ele retorna em Capitão Marvel com um tom super mais leve, fazendo piada. A própria Capitã Marvel, que inclusive sempre foi criticada por ter pouco carisma e ser mais séria e tudo mais, mas pelo menos era algo que sempre fez sentido. Para pra pensar. Ela foi da aeronáutica dos Estados Unidos, perdeu a memória e foi treinada por uma elite de soldados alienígenas. Ela era casca grossa mesmo, sabe? Isso pra mim fazia total sentido, e ela sempre seguiu com essa personalidade nas vezes que ela apareceu nos filmes. E do nada aqui, ela é de boa, virou até uma princesa que canta e dança, igual nos musicais da Disney. Eu não tinha parado pra pensar nisso, mas será que agora a Carol Danvers é uma princesa da Disney? Enfim, o roteiro mudou a personagem da Capitã praticamente do avesso. Deixou de ser uma personagem séria pra uma pessoa leve e descontraída. E isso não tem nada a ver com o que ela era antes. Já a Miss Marvel, ela sim, mantém a personalidade dela, faz total sentido que ela seja uma adolescente emocionada e que não sabe nada como reagir diante dos problemas de adulto que ela encontra. Meio parecido até com o que aconteceu com Homem-Aranha. Na série dela, ela era exatamente assim. Fã da Capitã Marvel, acompanhando os heróis e pirando naquelas possibilidades. E quando ela se descobriu heroína, ela pirou. No lugar dela, quem não piraria? Ela ali na escola pensando em bailes de formatura, em agradar os pais dela. Tudo isso fez muito sentido. E nisso, esse filme foi fiel. Isso é um ponto mega positivo pra esse filme. E a Monica Rambeau não foi necessariamente mudada, mas ela teve uma vibe confusa. Ela
Ela é aquela personagem que tá lá pra responder todas as perguntas usando o método ciência Marvel do tipo, fala aí que eu acredito. Mas ela também tem cenas cômicas que nem sempre funciona, sei lá. Parece que a personagem cumpre um papel muito bem, mas quando tem que partir pra cenas de comédia, drama ou qualquer outra coisa, meio que só não convence mesmo. Beleza, até aí dá pra você fazer uma vista grossa se você tiver de boa vontade. Mas você que assistiu o filme me diz, com toda a sinceridade do mundo, você entendeu como que os poderes dela se entrelaçaram? Na série, a Miss Marvel acha um bracelete que era de uma ancestral dela. No filme, a vilã acha o outro par do bracelete da ancestral da Miss Marvel. E daí, como que isso tem a ver com a Capitã Marvel e a Mônica? Ok, no filme elas falam que os poderes das três são derivados da luz. A Capitã Marvel é a luz em si, basicamente. A Miss Marvel consegue transformar a luz em algo físico, tanto que ela gera braços enormes e plataformas para ela se movimentar. E a Mônica consegue enxergar todas as frequências de luzes, inclusive se tornando translúcida. Mas como que isso faz com que quando a vilã coloca o bracelete, elas consigam trocar de lugar quando usam seus poderes? Cara, não dá pra entender, não explica. Mas isso pra mim é só uma conveniência do roteiro pra unir as personagens. E a única coisa que a Miss Marvel tem a ver com a Capitã Marvel é que ela era fã dela. Mas assim, e a vilã do filme? Eu não vou falar sobre a atuação dela, isso vocês já sabem que foi no mínimo estranho. E beleza, ela quer se vingar pelo que a Capitã Marvel fez pra ela, mas a motivação maior dela é salvar o planeta dela, não é? Então, assim, por que ela simplesmente não salva o planeta dela? Ela tem o poder de criar mega portais pra onde ela quiser, inclusive pra um planeta não habitado, onde seu povo pudesse viver. Mas beleza, ela queria reviver o planeta dela, né? Também é uma atitude legal. Então ela podia tanto extrair a atmosfera de um planeta quanto roubar um oceano de algum outro planeta não habitado. Ela ia resolver o problema dela e não ia causar problema pra mais ninguém. Já ia matar 2 coelhos com uma cajadada só. Mas da maneira que o roteiro faz é dar 2 cajadadas na própria cara. Mas The Arrow, ela estava com pressa, o povo dela tava morrendo e guerreando e blá blá blá. Não tinha como ela ficar procurando planeta não habitado. Mas aí ela tinha tempo pra procurar os braceletes? Não faz sentido. Que como o filme fala, eles estão procurando há um tempão. O povo dela lá comendo o pão que o diabo amassou e a líder deles, calma aí pessoal, eu tô procurando os braceletinhos aqui, hein? Aguenta aí, rapaziada, é rapidinho, hein? Não faz sentido. E o outro problema do roteiro é as soluções rápidas. Que aparece um problema no filme e ele é resolvido de uma maneira fácil ou muito rápida. A Mônica tem um problema de climão com a Capitã Marvel e elas têm dificuldade de falar uma com a outra. Mas aí é só fazer uma ceninha, rapidinho, conectando as memórias delas e pronto! Já tá resolvido tudo. Elas trocam de lugar o tempo inteiro quando usam os poderes. E aí você acha que isso vai ser um problema constante e não. Elas pulam corda, jogam bolinha e pronto, já dominaram a troca de posição. É muito fácil. É esse tipo de coisa que enfraquece o roteiro. Parece que não tem uma dificuldade de verdade, o que torna a história menos interessante. Isso pra não falar de uma solução mágica que o roteiro traz envolvendo gatos, que é a coisa mais fofa do mundo, mas que vem do nada. Dito isso, eu chego agora na minha última e mais importante evidência: a direção. A primeira coisa que precisamos falar é que a diretora desse filme já tinha dado uma entrevista dizendo que sentia dificuldades com esse filme. Ela disse ter dificuldades em dirigir atores na tela azul, por exemplo, no chroma key. No caso, né, os atores tinham que imaginar as cenas que seriam construídas só na pós-produção, então tem que atuar ali. Logo aí a gente já consegue entender aquilo que todo mundo fala sobre as expressões exageradas no filme, né? Mas até onde isso é culpa dela? Ou de quem fez o roteiro, ou de quem atua? Esse filme teve 3 roteiristas. 2 delas fizeram os roteiros da série do Loki, que é muito boa. Mas a terceira roteirista é justamente a diretora. Ou seja, ela viu os roteiros antes. Ela sabia o que os personagens estariam reagindo. E olha só tem algo que esse filme acerta, são as cenas de pancadaria. E as cenas de pancadaria, hoje em dia na Marvel, são basicamente filmadas em tela azul e finalizadas com animação 3D, não é? Ou você vai me dizer que elas estão brigando, trocando de lugar o tempo todo, foi filmado de maneira prática, sem usar a computação gráfica. Vai ver, a diretora exigiu gravar nos cenários reais e levou a produção toda pro espaço, não é?
Faz sentido. É isso, ou a diretora tá alegando que ela não entendeu algo que ela mesma escreveu, o que é pior ainda, eu acho. Um filme, acima de tudo, é resultado da visão de quem dirige. E essa pessoa que decide pra onde os atores olham, o que aparece na tela, a emoção, enfim, a coisa toda. Só que existe um detalhe, um pequeno detalhe que muda tudo. Esse filme começou a ser produzido lá na época da pandemia. Ele foi adiado por várias e várias vezes, até o ponto onde a própria diretora não pôde mais participar da pós-produção do filme, por problemas de agenda, que também é conhecido como valeu, tô fora. É algo até que normal dentro de Hollywood, onde tem um filme sendo filmado a todo momento. É meio inevitável que alguns profissionais tenham problemas de trabalhar em 2 ou mais produções diferentes. Mas não é estranho uma diretora que tinha provavelmente o filme como o maior custo de produção da vida dela na mão, a Marvel colocando fichas nesse filme pra dar seguimento com o UCM? Como assim? Simplesmente acontece de a diretora do filme, por problemas de agenda, abandonar o trem. E se ela não estava na pós-produção, que é simplesmente a finalização do filme, ela não pode participar de várias escolhas finais para o filme. Ela não tava ali na mesa de edição pra falar, peraí, ó, esse momento aqui eu quero que seja assim. A própria diretora não tava lá pra finalizar o filme dela. Não tem como isso dar certo. Então não temos como saber com certeza o que foi erro da direção e o que foi erro da pós-produção, que deve ter sido continuada pelos produtores do filme. Enfim, colocando agora todas as evidências na mesa, todos os fatos que fizeram desse filme acontecer, o meu veredito é... Não, o filme não mereceu o seu fracasso. As atrizes, elas não merecem esse fracasso. A diretora provavelmente não merecia esse fracasso se ela ficasse até o final. O público com certeza não merecia esse fracasso e esse filme ruim. Mas a Marvel, que é quem dita tudo, quem define pra onde o UCM vai e o que ele deve entregar, aí fica complicado. Eles até tentaram levar pra frente o que aprenderam com o sucesso dos Guardiões, que sempre foi um filme pautado em humor, emoção e simpatia. Mas falharam em entender que não é só colocar umas piadas aqui e ali que tudo fica bom. O público não quer apenas inovação, mas uma boa história, um bom filme. E por mais que as atrizes tenham feito um bom trabalho, ok, a diretora e roteirista também, me parece que essas pessoas seguiram ordens. E daí alguém acima da diretora lá na Disney disse, faz isso aqui que já deu certo antes e vai dar certo de novo. Só que não, Marvel. Só que não.